Olá, pessoal. Aqui é o professor Ricardo de Arte, dando continuidade aos nossos estudos sobre leitura de imagem. Né? Na aula de hoje, nós vamos estudar a composição dos elementos visuais, né? Dando continuidade aos elementos visuais do bimestre anterior. Né? Quando o artista ele cria sua obra, né, organizando os elementos visuais, aqueles que a gente estudou, que é a linha, forma, cor, volume e textura, dentro de um campo, de uma determinada área, a gente tem uma composição. Né, e depois da composição, a gente tem a obra. Né. Basicamente, nós temos, dentro de composição, duas classificações. A classificação artística, a composição artística e a composição natural. Na composição artística, é quando os elementos visuais, linha, forma, cor, volume e textura, passa pela mão do homem, ou seja, através de instrumentos, lápis de cor, tinta, pincel, caneta, utilizando dos elementos visuais, a gente tem uma imagem. Então, seria a composição artística. A composição natural é quando nós temos todos os elementos, mas não passou pela mão do homem. Por exemplo, quando a gente olha para qualquer uma determinada área, nós identificamos os objetos. Naquele instante ali nós captamos uma composição no olhar. Então aquilo ali, nesse olhar, também temos ali, conseguimos identificar os elementos visuais, mas não foi uma forma de que passou pela mão do homem, que foi manipulado artisticamente. Então seria uma composição natural. Vou explicar melhor mostrando aqui algumas imagens. Bom, nós temos essa obra aqui da Tarsila do Amaral, representando a cidade de São Paulo, e notamos que conseguimos identificar aqui os elementos visuais, né? Linha, forma, cor, volume e textura, consequentemente, passou pela mão do homem, né? Foi manipulado. Então, toda tela, toda obra é uma composição artística. Se nós estivéssemos observando a cidade por uma janela, por exemplo, iríamos identificar também esses elementos, mas estaríamos só observando. Então, não passou por uma transformação, por uma técnica que produziu uma obra, uma tela. Então, ao visualizarmos uma imagem, toda visualização também é uma composição, mas é uma composição natural. Por exemplo, poderia estar observando essa imagem aqui no lugar, no local exato aqui, me servindo como modelo, como paisagem, eu estar reproduzindo isso numa tela, numa pintura. Ao observar, não deixa de ser uma composição, mas é uma composição natural, porque eu estou vendo. À medida que eu transformo isso, passo para a tela, mesmo por mais realista que seja a minha técnica, nessa manipulação, nessa transformação, ela deixa de ser uma composição natural e passa a ser uma composição artística. Conteúdo da obra de arte. Então, no conteúdo da obra de arte, nós vamos ter aí três classificações, né? Então, a gente vai encontrar aqui, dentro do conteúdo,
o conteúdo objetivo, o conteúdo subjetivo e o conteúdo formal, né? Antes de a gente analisar algumas imagens, tentando identificar esses conteúdos, vou explicar aqui mais ou menos como seria cada um desses itens aqui. Bom, no conteúdo objetivo, ele é relativamente fácil de identificar, porque basta você olhar para a imagem e identificar o elemento principal. Seria o que foi utilizado como modelo, né? O modelo principal daquela composição. Vamos olhar aqui o próximo slide. Por exemplo, conteúdo objetivo nessa obra é um homem. Então basta só olhar, você vai olhar para a obra e vai identificar, é um homem. Conteúdo objetivo dessa obra é uma mulher. Quando a gente relacionar com os outros dois tipos de conteúdo, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, conteúdo objetivo. Basta olhar para a imagem, ver o que serviu de modelo e você vai dizer o que é. Então, conteúdo objetivo, basta olhar para a obra e falar o que você está vendo. O conteúdo subjetivo. O conteúdo subjetivo seria um título, né? Mesmo que você não conheça o título da obra, você ao observar, você vai ter uma ideia do que se trata. Observando os elementos visuais, você vai ter vai passar por um processo subjetivo, um sentimento que a imagem vai passar para você, você vai criar esse título. Você pode criar à vontade. Já não é aquela coisa objetiva, bater o olho e fala o que é. Ali você vai observar melhor e você vai dar um título. Vamos lá no exemplo que vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Então aqui a gente viu que o conteúdo objetivo é o homem. Mas no conteúdo subjetivo, eu posso dizer que é o Duque da Dinamarca. Eu sei que esse retrato é do Henrique VIII. Caso eu não soubesse disso, vai ser uma coisa subjetiva. Eu vou bater o olho e vou dar um título. Pode ser o rei concentrado, vai ser uma coisa criativa sua. Então, nesse sentido que você vai identificar o conteúdo subjetivo. Conteúdo formal. Esse conteúdo ele requer um pouco mais de prática, porque ele tem a ver mais com a escola que foi feito a obra, né? Baseado no nosso conhecimento técnico. Mas, como isso necessita de um treino maior, então, para a gente aqui, vai ser a maneira de pintar. Então, vamos lá no exemplo aqui. Se nós tivéssemos estudado o movimento artístico, então eu poderia falar aqui que o conteúdo formal dessa obra é um clássico renascentista. Caso eu não tivesse esse conhecimento técnico, eu poderia dizer que é um retrato realista, por exemplo. Essa obra aqui, vamos lá. Conteúdo objetivo, é só olhar para a obra e ver o que serviu de modelo. No caso aqui, uma mulher. Então, conteúdo subjetivo, a princesa no campo, a mulher do pingente de pérola. Então, é um título que você vai dar. É uma coisa que vem de dentro, vem do sentimento, então subjetivo. Você pode tentar observar a imagem e tentar criar como título algum sentimento que expressa no olhar, por exemplo. Melancolia. E aí vai do que você conseguir analisar aqui observando a obra.
E no conteúdo formal, praticamente ela é bem parecida com a imagem anterior. Então, se você tem um conhecimento técnico, você vai conseguir identificar aqui que é um clássico renascentista também, ou um retrato realista, né? Então, para ficar mais fácil, como a gente não tem esse conteúdo, né, essa bagagem das escolas artísticas, então, para conteúdo formal, a gente vai identificar aqui a maneira de pintar. Tudo bem? Bom, aqui, então vamos fazer alguns exercícios aqui visuais para a gente tentar já ter uma ideia melhor de como a gente vai identificar esses conteúdos. Então, o conteúdo objetivo aqui está fácil, né? O que serviu de modelo para mim? São flores, vasos de flores, né? Então, conteúdo objetivo, vasos de flores. Conteúdo subjetivo seria algo que você sinta aqui nessa composição. É um título que você vai dar. A pureza das flores, sei lá, de repente passa um sentimento de que está no canto ali, ó, sobre a luz, a beleza escondida. Então é um título que você vai criar. Agora, conteúdo formal, se a gente observar aqui essas pinceladas mais soltas, né, não definidas, ela tá mais assim para um estilo expressionista, né? Mas quem já estudou vai lembrar que aqui a escola, que a técnica pode ser, né, uma pintura mais expressionista, mas aqui quando a gente tem vasos, frutas, representações da natureza, a gente chama aqui natureza morta, né? Uma mesa com alguns elementos, quando não tem pessoas, né, na composição e elementos da natureza, a gente chama de natureza morta. Então, esse pode ser o nosso conteúdo formal, que é a maneira de pintar. Então, agora vamos fazer alguns exercícios aqui visuais. Conteúdo objetivo. O que serviu de modelo. Quando tem mais de uma pessoa, nós vamos falar que são pessoas. Tem um homem e uma mulher. Ou é um casal. Pode ser. Então, é o conteúdo objetivo. Pessoas. Conteúdo subjetivo. Aí é um título que você vai dar. Você não, a gente vê que é uma pintura egípcia, né, do Antigo Egito. Pode ser uma cerimônia. Provavelmente aqui é um começo do ritual ali de embalsamento do faraó. Então você pode colocar um ritual funerário do faraó, título. Poderia ser o nosso conteúdo subjetivo. E o conteúdo formal é a maneira de pintar. Então, pintura em parede, se você já estudou e lembra alguma coisa, pintura frontalista e assim por diante. Se você não tem um conhecimento técnico, você vai falar sobre a maneira de pintar, o que você entende, o que deve ter sido feito essa técnica aqui. Então, pode ser pintura na parede. Que é um detalhe, né, de um quadro também, da Tarsila, mas no conteúdo objetivo também são pessoas no campo. Pessoa e casa, é o que você está vendo, que serviu de modelo, é uma pessoa com a casa. Então, conteúdo subjetivo. A vida no campo, sei lá, a vida na fazenda, a família na natureza. Então,
é o que você vai olhar, o que você está sentindo, né? É o que você vai utilizar como conteúdo subjetivo. É um título que você vai criar. Conteúdo formal. Quem já estudou vai lembrar a escola aqui é o modernismo no Brasil, né? Caso você não tenha estudado, não tenha esse conhecimento, você vai tentar enquadrar com alguma coisa que você já estudou. Por exemplo, nós conseguimos identificar elementos geométricos, né? Você pode falar pintura estilo geométrico, com geometrização das formas. Então, é a maneira de pintar. Conteúdo objetivo. Também são pessoas. Então, o primeiro é sempre o mais fácil assim, de identificar. O conteúdo subjetivo. O que seria? A colheita no verão, a grande colheita, a fartura da colheita, a vida no campo. Então, é um título que você vai criar, né? E o conteúdo formal, o realismo, é um paisagismo rural. Então, é a maneira de pintar. Dentro do seu conhecimento, você vai tentar identificar isso na obra. Bom, conteúdo objetivo aqui. São pessoas e construções, né? Então, elemento principal, prédios e pessoas. Seria o objetivo. Conteúdo subjetivo. O descanso na praça da cidade. Então, é um título que você vai colocar aí. E conteúdo formal, maneira de pintar. Bom, aqui, para quem estudou esse tipo de pintura no bimestre anterior, vai conseguir identificar aqui que é uma aquarela, né? Então, conteúdo formal, aquarela. Mas a gente sabe também aqui que são registros do cotidiano do século XIX no Brasil, né? Bom, para cada turma eu vou colocar imagens relacionadas com o que vocês já estudaram para facilitar na identificação desses conteúdos. Então, vou separar algumas imagens e vocês vão ter algumas atividades lá para identificar o conteúdo objetivo, o conteúdo subjetivo e o conteúdo formal. Após assistir essa introdução, já vai estar liberado para vocês essas atividades. Então, bons estudos e até a próxima aula.